Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Amados, no canal Uma Visão Além nós temos orações de segunda a sexta-feira. Nos sábados e domingos nós temos os outros vídeos, os vídeos de teologia, vídeos de personagens bíblicos para o nosso crescimento espiritual. Vamos então à oração de hoje. Grande Deus e poderoso Pai, mais uma vez estamos reunidos na Tua presença, meu Deus, para glorificarmos o Seu nome, para exaltarmos o Seu nome, para magnificarmos o Teu nome que está acima de todos os nomes, ó Senhor Jesus. A Tua palavra, Senhor, que para nós é o bálsamo, que para nós é a bússola que nos conduz à direção correta, que para nós é como um GPS, Senhor. Ó Deus, a Sua palavra que é o alimento para a alma sedenta, para a alma faminta, pois através da Tua palavra a alma do homem é alimentada, porque o alimento da alma humana, Senhor, ele não vem do álcool, ele não vem de uma droga ilícita, como a cocaína, como a maconha, como o álcool, Senhor. O alimento para a alma humana vem da Tua palavra, pois o alimento da alma só pode ser dada através da palavra, mediante aquilo que o Espírito de Deus vai concedendo a cada um de nós. Senhor, meu Deus e Pai, nós Te louvamos por todos os dias termos a oportunidade de Te louvarmos, de Te agradecermos, de Te engrandecermos mediante a Tua grandiosidade. Nós sabemos, meu Deus, que os dias que estamos vivendo são dias terríveis, são dias cruéis. Estamos vivendo o princípio das dores, o final de uma época, o final de uma dispensação se aproxima. É verdade, ó Deus grandioso, que se aproximamos dos últimos dias, Senhor, e sinais nos têm demonstrado, Senhor, que algo está para acontecer. Sinais, meu Deus, dos astros, do sol, sinais do céu, sinais da natureza. Temos visto o convulsionar das nações, a guerra tecnológica, a guerra das informações, a guerra filosófica. Temos visto, ó Deus, o homem rejeitando a palavra, o homem que rejeita a Deus deliberadamente, os cultos aos demônios. Oh meu Pai, afronta a Tua grandiosidade. Tudo isso nos mostra que algo está para acontecer, que algo vai acontecer. Mas enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, enquanto Jesus não volta para buscar seu povo, para arrebatar a sua noiva, nós temos que estarmos preparados, adorando, glorificando, exaltando, magnificando o nome do Senhor, exaltando o nome daquele que tem o poder, daquele que tem o domínio, daquele que é glorioso, daquele que é magnífico. Santíssimo Deus e Pai, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós buscamos, nós estamos conversando com aquele que é grande, com aquele que tem poder, com aquele que pode curar a enfermidade. Nós nos curvamos diante daquele que é verdadeiro. Tu és atemporal, meu Deus. Tu não tens passado, presente e futuro. Tudo para Ti é. Nós, seres mortais, nós às vezes temos dificuldades, meu Deus, para compreendermos, para entendermos a Tua palavra, porque somos temporais, porque somos limitados, ó Deus, porque temos limitações, meu Pai. Mas através da Tua palavra nós aprendemos que Tu és um Deus onipotente, que Tu és um Deus onisciente, que Tu és um Deus grandioso, soberano, inaudito, Deus realmente grande, e que não existe outro como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor.
Não existe solução longe de Jesus. Não existe libertação, cura divina, salvação, se não entrarmos pelo Rei Jesus. Aliás, o Senhor Jesus afirma no livro do Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos, e todo ramo que não estiver enxertada na videira verdadeira não pode ter vida, e o ramo que não produzir frutos, ele é poldado para que produza frutos. Senhor, o Senhor também afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por ti. Ninguém tem acesso a Deus Pai se não passar pelo Filho, pelo Filho do Deus vivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós te louvamos, meu Deus. É por isso que nós te exaltamos, meu Deus, porque a oração diária nós apresentamos os enfermos, nós apresentamos aquelas pessoas que estão doentes, estão desenganadas da medicina, aquelas pessoas, meu Deus, que se encontram abatidas, angustiadas com as lutas da vida, com as batalhas da vida. Apresentamos aqueles que são vítimas das drogas, aqueles que estão dominados pela criminalidade, pelo tráfico de drogas, pela vida ímpia, pecaminosa, Senhor. Ó Deus, nós apresentamos também aqueles que estão, ó Deus, acorrentados por demônios, por obras malignas, por obras satânicas, por obras diabólicas, vidas que se encontram, sabe, meu Deus, dominadas por legiões de espíritos imundos, casamentos que estão sendo destruídos, mas que no nome de Jesus, através desta oração, este lar começará a mudar, este casamento será restaurado, este lar vai ter paz, esta família vai ter felicidade. Esta pessoa que está lutando por uma porta de emprego, verá a porta de emprego se abrir através da fé na pessoa de Jesus. Então eu repreendo neste momento toda a opressão dos demônios, toda a opressão maligna contra esta pessoa, contra este lar, contra esta casa, contra a família. Seja repreendida a opressão maligna, toda obra feita para destruir esta vida, esse espírito de loucura, de depressão, de inquietação, esse espírito maligno que quer destruir, que quer acabar com a vida desta mulher, com a vida deste homem, colocando pensamento suicida. Eu te repreendo, sai da mente dele agora, pensamento maligno. Sai da mente desta mulher, desta jovem, pensamento maligno. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito depressivo, esse espírito que põe medo, que põe fobias, desse espírito maligno que oprime esta alma. Sai desta mente agora, deste corpo agora, desta família agora. Senhor meu Deus, eu te apresento aqueles que estão dentro de um presídio, já se arrependeram dos seus crimes, já se arrependeram das suas atitudes erradas, mas que agora, meu Pai, estão lá dentro cumprindo suas penas à luz da justiça dos homens, mas lá dentro te reconhecem como Senhor e Salvador. Ó Deus, que estas pessoas que um dia fizeram parte de uma facção, que um dia cometeram crimes bárbaros, nós não estamos dizendo, Senhor, que estas vidas não têm que cumprir, que não têm que pagar perante a lei, perante a justiça humana, mas que o Senhor coloque suas mãos para que estas almas, num dia que tiverem suas liberdades decretadas pela justiça, possam te servir, possam te adorar. Quero apresentar também, ó Deus, os hospitais estão cheios de pessoas enfermas, pessoas doentes, seja qual for o tipo da doença.
da enfermidade. Oh meu Deus, abençoa grandemente, abençoa poderosamente estas vidas, estes lares, derramando as tuas bênçãos, derramando a tua cura. Enxuga neste momento as lágrimas desta pessoa que chora comigo orando agora. Enxuga as lágrimas, meu Deus, desta mãezinha, deste papai, deste filho, desta esposa, desse esposo, desse avô, dessa avó. Jesus querido, traz calmaria para esta casa. Entra dentro deste lar trazendo a paz. Abre porta do emprego, Santíssimo, para o desempregado, Senhor, para este pai de família desempregado, para esta mãe desempregada, Jesus. Eu te apresento todos, porque eu creio no poder da tua palavra. Eu creio na instrumentalidade da tua palavra. Ó grande Deus, ó grande Pai, eu te apresento também todos os irmãos de todas as denominações. Te apresento os filhos pródigos que somos afastados da fé. Traz eles de volta para os teus caminhos. Ó Deus, esta pessoa que se encontra fraca, renova as suas forças, fortalece esta alma, Senhor. Ao desanimado, dai ânimo, ao caído na fé, levanta. Esta pessoa que pecou, que adulterou, que caluniou, enfim, ela reconhece o pecado. Jesus perdoa os pecados desta pessoa, dai uma chance a mais, levanta esta vida que te pertence. É o que eu te peço na oração diária do dia de hoje. Todos os irmãos internautas, todos os inscritos desse canal, todos os que acompanham os vídeos desse canal, sejam abençoados. Todos os casais sejam abençoados grandiosamente. Os casais, seus filhos, todos os jovens, todas as crianças, todos os nossos anciãos, aqueles que têm os cabelinhos brancos, os nossos idosos, sejam abençoados, Senhor. Ó Deus bondoso, levanta uma geração de ganhadores de almas, levanta uma geração compromissada com a verdade, compromissada com a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é vida, é poder, é bálsamo. Nos ajuda a vencer o mundo de tudo que nele há, a vencer o pecado, a vencer o orgulho, a vencer a soberba, meu Deus. Nos ajuda a vencer a hipocrisia, o egocentrismo, de darmos um culto pautado na pessoa de Jesus, porque o nosso culto, Senhor, ele precisa e ele tem que ser cristocêntrico. É o que nós te pedimos no dia de hoje, em o nome de Jesus. Graça e paz. Amados irmãos e irmãs, eu quero falar com os meus irmãos aqui agora sobre um texto importante. Nós vamos falar sobre Sansão e uma vida comprometida pelas más escolhas. Vamos falar de Sansão. É o livro de Juízes, no capítulo 1, capítulo 16, melhor dizendo. Juízes 16, e o verso é o verso 1, para nós tratarmos do nosso irmão Sansão. Com Sansão nós vamos aprender, meus amados, muitas coisas importantes, muitos erros que nós poderemos evitar, muitas falhas que nós poderemos também evitar, para nós não cairmos, para nós não tropeçarmos. Abre sua Bíblia aí em Juízes capítulo 16, verso 1, que diz assim: E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã espiaremos, e então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite levantou-se, travou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a trança as tomou, pondo-as
sobre os seus ombros e levou-os para cima do cume do monte que está de frente a Hebrom. A Bíblia nos adverte, irmãos, que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. A história de Sansão é uma prova de que nossas emoções podem comprometer a nossa caminhada com Deus, levando-nos ao sofrimento, queridos. Sabemos que o nosso sucesso ou o nosso fracasso está diretamente ligado à qualidade das nossas escolhas. Daí a importância de vigiarmos constantemente. Mateus 26:41. Nosso alvo deve ser poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nosso estudo de hoje, nós vamos analisar alguns fatos sobre a vida de Sansão, um homem que, apesar de todos os seus equívocos, foi muito importante para a história de Israel. Seu nome está registrado na galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, no verso 32. Então, a perguntinha solene: quem foi Sansão? Sansão viveu por volta de 1075 a.C. A sua história está registrada no capítulo 13 a 16 do livro de Juízes. Era filho de Manoá, um homem de Zorá, da tribo de Dan. Sua mãe era estéril quando foi visitada pelo anjo do Senhor. Ela foi avisada que daria luz a um menino que livraria o povo de Israel das mãos dos filisteus. E Sansão, ele era um nazireu de Deus. Está lá em Números capítulo 6, do verso 1 ao 21, e em Juízes 13, 5. Um homem consagrado antes mesmo do nascimento. Deus era com Sansão. Sansão casou-se com uma filisteia de Tina, 14, verso 1 de Juízes. Ele foi traído ao ter o segredo do seu enigma revelado, e ele então se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que, subornada pelos filisteus, meus amados irmãos, usou todo o seu charme para arrancar de Sansão, após 4 tentativas, o segredo da sua força. 16, verso 17, capítulo 16 de Juízes, verso 17. Ele nunca havia cortado o cabelo, mas deixava-se levar pela atração que nutria por Dalila. Contou toda a verdade. Enquanto dormia, teve seus cabelos cortados, e quando ele tentou abrir os olhos, era tarde demais. Ele havia perdido os olhos, a força passou a ser como qualquer outro homem. E os filisteus, meus amados, levaram para a prisão, onde ele, humilhado, passou a trabalhar girando o moinho no cárcere. Enquanto os filisteus exaltavam o deus Dagon e zombavam do Deus de Israel, Sansão se apoiou nas colunas mestres que sustentavam o templo, clamou ao Senhor. Juízes 16, 28. O templo desabou sobre todos os líderes e sobre o povo e sobre Sansão, e todos morreram. E o corpo de Sansão então foi levado por seus irmãos, que o sepultaram no túmulo do seu pai Manoá. Sansão julgou Israel por 20 anos. Ele foi o 13º juiz. Mas vamos a pontos importantíssimos. Primeiro, devemos ter cuidado com o nosso envolvimento com o mundo. Sansão se envolveu com os filisteus, apaixonou-se e casou-se com uma filisteia, ignorando o alerta dos seus pais. Ele envolveu-se com uma prostituta quando foi a Gaza, e por fim rendeu-se aos encantos de Dalila, uma mulher que sabia usar seus encantos para conseguir seus intentos. A queda de Sansão está diretamente ligada à sua disposição em viver longe do seu povo, e aconteceu aos poucos. Por isso que Paulo faz a seguinte alerta para os cristãos: não se amolde ao padrão deste mundo. Temos visto a cada dia que passa um envolvimento maior da igreja, queridos, com as coisas e as pessoas deste mundo, ao invés de transformar. Mateus 5,13. Infelizmente estamos vendo uma geração, Estamos vendo uma geração de cristãos optando pelos mesmos gostos,
as mesmas músicas, o mesmo estilo de festas, as mesmas roupas, os mesmos ambientes e o mesmo linguajar. E o que é pior, projetos de vida muito semelhantes. Tiago nos alertou: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ao invés de fugir, estamos nos aproximando e nos acostumando com o glamour, o encanto deste mundo. Ao jovem Timóteo, Paulo aconselhou: foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Tá? Então, amados, são pontos importantes. Enquanto igreja militante, teremos que viver, trabalhar, negociar, estudar neste mundo. Mas não podemos esquecer que fomos chamados para fora. Somos a igreja de Cristo. Somos um povo que vive na terra com estilo de vida de acordo com aqueles que um dia viverão no céu. Não ameis o mundo e nem do que há no mundo. Está escrito na palavra de Deus, na carta de Pedro. Não podemos colocar as emoções à frente da razão. Sansão deu vazão à emoção. Estava nos braços de uma bela mulher que levou ele à queda. Ele havia se acomodado ao ambiente, achava-se forte bastante para qualquer situação. Ele teve 3 oportunidades de avaliar os fatos e reagir, mas optou por ignorar o perigo em que seguia e caiu. Sansão tornou-se uma presa fácil de Dalila para os filisteus. A Bíblia nos alerta: não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-se do mal. Mesmo assim, muitos estão optando por seguir dando vazão apenas às emoções. Vivemos numa época, irmãos, em que todos querem sentir, se arrepiar, etc. Poucos falam sobre pensar. Daí o grito do cantor João Alexandre ao escrever a canção intitulada É Proibido Pensar. A nossa vida precisa estar aliada à razão, queridos. Precisamos pensar antes de agir. Precisamos estabelecer princípios que priorizem nossa integridade diante de Deus. Precisamos cultuar de forma racional. O que eu estou falando para você? Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, o nosso ajudador. Precisamos priorizar, amados, andar segundo a palavra de Deus, Salmo 119:11. Precisamos renovar o nosso entendimento diariamente. Agindo assim, experimentaremos. Se nós agirmos assim, nós iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nem sempre será possível ser como antes. Essa é uma triste conclusão que a história de Sansão revela. A sua falta de vigilância custou muito caro. Mesmo Deus ouvindo a sua oração naquele tempo, Sansão não teve como recuperar seus dias de glória. Um dos melhores antídotos contra o pecado é pensarmos nas consequências dele, no preço caríssimo a ser pago diante de Deus e dos homens. E a maioria das quedas não acontece do dia para a noite, meu amado. Pense nisso. Há tempo para pensar, para avaliar, para resistir e, se é necessário, até fugir. Tiago 1, 14 e 15. Quantas vidas e famílias seriam preservadas se aqueles que caíram tivessem aplicado essas outras regras de segurança? Precisamos estabelecer limites, avaliar as consequências dos nossos atos antes de agir. Vou dar aqui uns exemplos. Eu sou um homem casado, pastor José Freire. Então eu tenho que entender que a mim é proibido qualquer mulher, não ser minha esposa, a irmã Cícera, que ora conosco nesse canal também. Eu tenho um casal de filhos, então eu tenho que prisar pela minha família. Pode aparecer uma modelo espetacular, meu amado irmão. Eu tenho que entender que aquilo vai custar toda a minha vida de oração,
toda a minha vida de orações da madrugada, minha vida de consagrações, toda a minha mocidade de orações de monte e vigílias, que aquilo pode custar a minha família, destruição do meu casamento, matar a minha vida espiritual e que dificilmente eu voltarei a tê-la. Então eu tenho que raciocinar os perigos que o pecado pode me trazer, sair da presença de Deus e andar de acordo com o mundo. Por exemplo, eu estou falando do adultério, da prostituição. Vamos falar das drogas. Você sabe o que a maconha aprisiona, o que o cigarro aprisiona, o que o crack, a cocaína, a heroína aprisiona. Você consegue ver algum drogado se livrar sozinho das garras das drogas? E para que flertar com elas? Você é jovem, está me ouvindo, ou você é uma jovem, uma mocinha, um rapaz, uma moça, ou um homem, ou uma mulher. Se você sabe que as drogas é escravidão e um túnel sem fundo, para que você vai provar? Para que você vai andar com aquele que usa drogas? Você tem que se afastar. Por quê? Sabemos que quando confessamos os nossos pecados, alcançamos, eles são perdoados. Mas também sabemos, querido, muitas das vezes haverá um triste salário a ser pago em consequência deles. Na presença de Deus podemos resistir às tentações. Então, aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Então, pense, reflita. Chegou a tentação para você beber bebida alcoólica, para você usar um tipo de droga ilícita, um cheiro de cocaína, heroína, ir para uma balada. Pense, você é filho de um Deus vivo, você é cidadão que um dia vai morar no céu. Reflita, coloque a cabeça para funcionar. Não dê lugar para o diabo, dê lugar para Deus. Mesmo estando no fundo do poço, clame ao Senhor, tá? Para você que já está no fundo do poço, os erros de Sansão levaram a uma condição que ele jamais havia imaginado chegar. Mas em meio às pesadas consequências, ele fez um pedido a Deus e foi atendido. É sempre tempo de clamar. Foi o Senhor quem disse: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Nenhuma condição deve nos afastar de Deus. Clamemos ao Senhor, não importa a circunstância. O propósito da oração não é fornecer a Deus o conhecimento das coisas que precisamos, mas confessar-lhe nosso sentimento de necessidade. A conclusão: a história de Sansão é um exemplo que serve de alerta quanto ao nosso envolvimento com o mundo. O homem consagrado, antes mesmo do nascimento, uma vida que tinha tudo para dar certo, mas que após viver um momento de extremo sofrimento, teve um triste fim. Alguém poderia dizer: ah, se Sansão tivesse vigiado um pouco mais. Pois é, se tivesse, é passado. A história da vida real não se baseia em suposições, viu, querido? Ela é escrita com as decisões que tomamos no dia a dia. Por isso, a melhor maneira de não falhar nunca é temer sempre. Nunca é temer sempre. É permanecer com a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mau. Efésios 6, do verso 10 ao verso 18. Portanto, antes de ser tarde demais, clame ao Senhor. Mas, para você que já caiu, para você que está prostrado, então, clame, confesse ao Senhor. Vai ser difícil, vai ser dolorido, vai ser sofrido, mas enquanto você respira, enquanto você vive, ainda há oportunidades. E você que está de pé, vigie, tá bom, queridos? Que a paz do Senhor Deus esteja sobre todas as vidas, para todo sempre. Amém.